Muito boa noite. Nós estamos aqui para conversar sobre como ser um terapeuta moderno à moda antiga e se realizar pessoal e profissionalmente. Nós vamos discutir questões atuais da área de psicoterapia, tanto para pessoas que já estão na área, como para aqueles que ainda querem entrar. E para discutir esse assunto instigante, nós vamos chamar o Dr. Edson Marques. E antes de chamá-lo e dar a palavra para o Edson, eu vou para o Dr. Edson, eu vou falar aqui um breve resumo de um trabalho muito legal que o Dr. Edson tem realizado aqui no Brasil já há alguns anos, há vários anos. O Dr. Edson é graduado, mestre e doutor em serviço social há mais de 30 anos, e ele atua como assistente social no campo da saúde mental e organizacional, com especialização em logoterapia. Professor da UniOeste, está licenciado atualmente, é logoterapeuta credenciado pelo Instituto Viktor Frankl de Viena, na Áustria, e tem várias publicações, projetos e serviços nessa área. Muito bem. Dr. Edson, muito boa noite. É muito bom poder conversar e temos várias coisas para conversar nessa noite. Ok. André, boa noite. Obrigado aí pela esse momento aí de diálogo, né? A todos que estão nos assistindo, né? É um prazer enorme estar trazendo esse assunto que é, assim, talvez hoje um dos assuntos mais importantes, porque geralmente o pessoal tem uma certa confusão, principalmente quem às vezes se sente até vocacionado, vamos dizer assim, a trabalhar nesse campo, e muitas vezes, né, fica chateado, porque às vezes tem que fazer, exigido uma formação muito longa, muito profunda, tem que fazer ou medicina ou psicologia. Tal. A ideia hoje é desmistificar um pouco isso e mostrar que é possível ser terapeuta, né, nos dias de hoje, não necessariamente fazendo uma formação em psicologia ou em psiquiatria. É um pouco, é isso que vamos procurar fazer, mesmo que brevemente aqui, e no final vamos dar uma proposta para quem tem interesse aí, né, entrar nesse campo, que não tem formação nenhuma, ou para os colegas que já têm formação nesse campo, né, alguma modalidade de psicoterapia, e quer aí ampliar o leque de ferramentas e abordagens para poder melhor atender os seus clientes e pacientes. Sim, muito bom. Agora, você pode nos explicar esse título instigante dessa proposta, que é ser um terapeuta moderno à moda antiga. A gente ouve esse título e fica provocado, né? Porque é moderno e antigo também, né? Como que funciona isso? É isso aí. Bom, o pessoal que já está acostumado aí com a linguagem meio que acadêmica, né? O moderno é a modernidade. Né? Vai iniciar aí, em tese, a partir do século XVII, com a passagem da Idade Moderna para a Idade Moderna, que é configurada por uma série de elementos, né? O Iluminismo, a Revolução Protestante, né? A mudança do foco da passagem, né? Da visão teocêntrica para uma visão homocêntrica, né? Ou seja, e aí a gente vai percebendo o crescimento da ciência, da tecnologia, etc. E a moda antiga se refere exatamente à antiguidade, em específico ao século I a.C., lá no mundo antigo, principalmente na Grécia, né? Mas para falar sobre isso, André, e ficar mais claro, né, essa Sim. aparente paradoxo aí, é preciso a gente situar um pouco por que estamos fazendo essa reflexão e resgatando esse modo diferente de pensar a terapia. Por quê? A pergunta que chave, que ajuda a entender esse tema, é a seguinte: antes da psicologia, da psiquiatria, de vários modelos que nós temos hoje de psicoterapia, né? Estudiosos que fazem esse tipo de monitoramento, né? O último artigo que eu li,
pessoal já perdeu o número de modelos psicoterapêuticos que nós temos, mas já passa dos 500 modelos. Tudo isso. Mas, na antiguidade, né, quem cuidava das pessoas que sofriam de ansiedade, de angústia ou de alguma patologia que na época não era considerado transtorno de saúde mental, né? Mas quem eram as pessoas que cuidavam disso? E aqui é um dado muito interessante, né? Dados recentes, né, da Organização Mundial da Saúde nos mostra um agravamento exponencial em relação à saúde mental. Tem inúmeras pesquisas, né, sobre esse caso, né? Achei uma pesquisa de um pesquisador da área da saúde, né, em termos de América Latina. Ele fez um estudo fazendo uma análise do crescimento de transtornos de saúde mental na América Latina de 1980 a 2004. E aí, curiosamente, ele vai destacar dois aspectos: 1% dos casos de esquizofrenia, 4,9% de depressão e 5,7% de situações de demência. Aí, quando nós vemos os dados atuais, veja, 2004, né, para os dias atuais, nós vamos ter aí algumas décadas. E aí nós vamos verificar que, principalmente depois da pandemia, nós vamos ter um contexto extremamente agravante. Já vinha grave, né? Exemplo, a questão do suicídio, né? São mais de 800 milhões de pessoas a nível mundial, segundo a OMS, a cada 40 minutos uma pessoa se tira a sua própria vida. Quer dizer, isso já é considerado quase que um fator de epidemia, né? E com a pandemia do Covid-19 piorou mais ainda, né? E alguns dados são, assim, alarmantes. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde mostra que cerca de 22% da população da América Latina apresenta pelo menos algum tipo de transtorno de saúde mental, né? E, infelizmente, o Brasil está no topo do ranking desse problema. São quase 19 milhões de pessoas que estão acometidas principalmente das duas principais patologias, que é depressão e ansiedade. Ansiedade, por exemplo, a nível mundial, até 2020, era cerca de 3,5%. O Brasil já tinha, naquele momento, cerca de 9%, portanto, 3 vezes mais que os índices mundiais. E aí nós vamos perceber o seguinte: 19 milhões de pessoas é muita coisa. E aqui eu não vou, poderíamos aprofundar mais estudos recentes, vários grandes pensadores a nível mundial estão já projetando problemas sérios nesse campo. Por exemplo, o Fu Li, que é um especialista em inteligência artificial, mostra que nós já estamos em curso um maior impacto, principalmente da inteligência artificial, no campo do desemprego. E a projeção é que esse impacto será tão devastador que vai levar exatamente a um número muito grande de pessoas a não só sentirem o desemprego estrutural, mas também se sentirem com um profundo vazio existencial, porque, diferente dos impactos das outras evoluções, essa será devastadora. Na verdade, já está sendo, né? E E aí nós o que nós vamos... estamos, desculpa te Assim, cortar, não, Edson, mas nós sim, estamos sim, já vivendo, então, um cenário de... Quer dizer, o Brasil já há vários anos está na liderança da ansiedade. perfeito, né? Então, E os dados é uma não... população que está sofrendo com esse problema, né? Perfeito, né? No dia a dia, nós estamos vendo isso. E, por exemplo, os altos índices de suicídio mostram que um caso vai impactar direta e indiretamente quase 30 pessoas. Então, nós estamos percebendo que professores, pais, igrejas, empresas estão com dificuldade em lidar com isso, né? E, principalmente, uma das questões que mais falta
são ações de prevenção e promoção à saúde mental. Então, outro dado que eu queria mostrar assim também é que vários outros pensadores, filósofos, inclusive como o coreano Han, traz, por exemplo, no livro Sociedade do Cansaço, uma questão muito específica do mundo do século XXI, que é o que ele chama de era neural. Ou seja, nunca tivemos uma quantidade e um desenvolvimento tão rápido de doenças como degenerativas, como Alzheimer, né, como demência, síndrome de burnout, né, e tantas outras que estão afetando cada vez mais a vida das pessoas. A Organização Mundial da Saúde já prevê que até 2030 a depressão será um dos fatores de maior índice de afastamento do trabalho e de problema da saúde pública. E aí um dado aqui do Brasil interessante. Eu fiz um levantamento breve no site do Conselho Federal de Psicologia. Atualmente existem cerca de 150 mil profissionais formados. No Conselho de Medicina, os profissionais que optam pela especialização de psiquiatria, neurologia, são cerca de 12 mil profissionais. Se nós somarmos aqui, vai dar alguma coisa em termos de 162 mil ou 163 mil profissionais. Veja, só de depressão e ansiedade são 19 milhões de pessoas. Se fazer uma continha meio boba aqui, vai dar quase 1 milhão e 300 mil pessoas para cada profissional desses específicos, né? Sim. E aí, o que nós vamos perceber? O seguinte, é preciso repensar isso, né? Por exemplo, estimativa da Organização Mundial da Saúde é que esse problema, por exemplo, vai atingir mais de 720 milhões de pessoas. Então, tanto a nível mundial, América Latina, como Brasil, nós temos aí, por um lado, um crescimento avassalador, cada vez mais, principalmente entre os jovens, uma fragilidade assim assustadora de enfrentar questões básicas do dia a dia. Exemplo aqui na universidade onde eu trabalho, na União Oeste, na região oeste do Paraná, cidade de Toledo. Ano passado, um jovem de primeiro ano do curso de economia se suicidou, porque ele recebeu uma informação de que a namorada estava grávida. E ele perdeu o rumo, rapaz saudável, de família bem equilibrada, formada, economicamente, financeiramente estável, estava estudando, começando a sua vida acadêmica, veja, mas não soube lidar com aquilo. Então, nós vamos perceber que é preciso cada vez mais de profissionais de campo. Bom, posto isso, nós vamos ter, além de um número insuficiente de profissionais qualificados para isso, no campo aí da psicologia e da psiquiatria, nós vamos ter também um outro problema. Nós temos trabalhado já há algum tempo com a logoterapia análise existencial, criada por Viktor Emil Frankl, né? Foi um neurologista de Viena, Áustria, e que, desde a década de 20 e 30 do século passado, começou a desenvolver a logoterapia. E esse contexto, década de 30, 20 e 30, a predominância do campo aí psicoterapêutico era da psicanálise. Posteriormente, que é considerada a primeira escola psicoterapêutica, veio uma outra escola com descendentes desse campo, que era Jung, né, que é a psicanálise junguiana. Posteriormente, a questão da psicologia do indivíduo, com Alfred Adler, né? E a terceira escola é a de Frankl, né, que é a logoterapia. E por que isso? Porque, naquele momento, década de 30, já havia um esgotamento e Frankl já sinalizava um fator que, nos dias de hoje, piorou mais ainda, que era o quê? Era um processo de determinismo e reducionismo do modo de tratar essa questão da angústia do ser humano. Por isso que a logoterapia vem, e Frankl tem uma frase emblemática que, para nós hoje, ela ainda é extremamente útil, que era o seguinte: a cada época tem as suas neuroses e que precisa
de um tipo de terapia. Então, defendendo que aquele momento era um momento da logoterapia, porque certas questões que a psiquiatria, a psicanálise de Freud resolveu ou foi suficiente, já naquele momento já não era suficiente. E aí Frankl vai nos dizer que é preciso o quê? Resgatar uma psicoterapia que não seja reducionista, portanto, não reduz a visão do ser humano a um mero ser impulsional, né, que é movido por impulso, quer dizer, não tem controle sobre nada, né, ou que é meramente um comportamento, que é a escola behaviorista, né, que vem logo em seguida, que vê o ser humano como um rato de laboratório. Né? E também entra aí, no caso, as escolas humanistas e, principalmente, do campo da fenomenologia e do existencialismo, que resgata exatamente essa questão mais do ser humano e não a patologia que o ser humano tem. Essa é a grande essência. Agora, de onde que vem isso? Aqui que entra uma questão muito interessante, porque, por exemplo, a psicologia vai nascer, na verdade, lá atrás, na Grécia Antiga, na filosofia, aonde havia todo um cuidado exatamente de olhar o ser humano de maneira integral. A sua alma, né? O seu corpo e a sua mente, a psique. Né? E só que ao longo da história, a filosofia e o cuidado da psique se separou. Eu estou sendo muito breve aqui para a gente não. Mas a psicologia vai começar a ser psicologia na década de 50, com os primeiros modelos de Walton, né, que traz a questão do behaviorismo, né, da questão do controle. Né? Então, portanto, uma ciência meio mais positivista. E aí é a quebra, o rompimento do caminhar com a filosofia e com a psicologia. Por exemplo, no Brasil, a psicologia é extremamente nova. O primeiro curso de psicologia foi feito pela Faculdade de Filosofia da USP em 1959. O primeiro tratado, né, o primeiro regulamento profissional começa a vir na década de 60, e o regulamento mesmo, né, que instituiu o Conselho Federal e os conselhos regionais, foi na década de 70. Então, muito, né? Até esse tempo, a psicologia no Brasil era uma mera disciplina, né? Muito utilizada por pedagogos e na medicina. Né? Então, nós vamos perceber que, mas já nasce com esse viés mais cientificista e menos filosófico. Né? Agora, por que a moda antiga? Porque quando nós resgatamos essa tríade, rastreamos esse processo, nós vamos encontrar uma coisa muito interessante, principalmente ali no século I a.C., em específico no Egito, em Alexandria, um sujeito chamado Filon de Alexandria. Filon tinha uma característica muito curiosa e peculiar, porque ele era grego, mas a sua origem era hebraica, ele era judeu. E naquele momento, Filon, juntamente com um grupo de outros pensadores, mulheres, homens, criaram um grupo e criaram uma forma de, ao mesmo tempo, integrar filosofia grega com a filosofia hebraica. Então, o grego, em específico, mais com a filosofia dos estoicos e epícuros, e principalmente o hebraico, a questão do tarô, da Torá, e da filosofia. Palavra parecida, né? Confunde. E a questão do pensamento e ensinamento de Moisés. Né? Sim. E aí surge um grupo que se auto-intitula os terapeutas. Né? E esses terapeutas criam uma série de elementos bem interessantes que eles chamavam de exercícios filosóficos espirituais. Esses exercícios eram
formas de ver o modo de integrar a filosofia não como um elemento meramente contemplativo, como principalmente os romanos tinham, ou outras linhas também gregas, mas como uma filosofia prática. Daí vem um dos grandes estudiosos que infelizmente faleceu, o francês Pierre Hadot, um especialista em filosofia antiga, nos mostra que naquele momento existia o que eles chamavam de terapêutica filosófica, ou seja, a filosofia tinha uma preocupação, ou seja, a cura do indivíduo em sua totalidade. Tanto que a palavra terapia, no grego, tem duas ramificações, terapé e terapon. Terapé é cura e terapon, cuidado, acolhimento. E é isso que esses grupos de filósofos que posteriormente influenciaram profundamente os chamados pais da igreja cristã, né? E que vieram várias outras contribuições posteriormente, com Agostinho, Santo Tomás de Aquino e vários outros. E aqui que entra hoje o grande dilema, né? A psicoterapia ela acabou sendo tão cientificizada, tão assim de uma maneira exagerada científica, que ela, no dizer de Franco, desumanizou o trabalho psicoterapêutico. E nós vamos hoje enfrentar, por exemplo, modelos aí que muitas vezes as pessoas estão 2, 3, 4, 5 anos e muitas vezes não sabem nem o que realmente elas têm e não vê resultado. Como diz o Ítalo Marcilli, terapia que não tem resultado é bate-papo pago, né? E isso tem feito o quê? Que tem surgido um conjunto, um número muito grande de abordagens, né? Que vão tentar romper com esse processo, né? Então, daí é que entra a importância hoje de resgatar, né, essa visão mais holística, mais humanizada, mais integradora do processo psicoterapêutico, sem, contudo, também negar os avanços que nós temos. Hoje, por exemplo, nós temos inúmeras abordagens, mas uma dessas, com grande crescimento, estão aí no campo exatamente da TCC, que é a terapia comportamental cognitiva, cognitivo-comportamental, que alia exatamente isso que a logoterapia já na década de 20 e 30 já colocava. Ou seja, olhar para o ser humano e não para a patologia. E fortalecer esse indivíduo para que ele possa enfrentar os múltiplos problemas que decorrem para ocasionar o seu mal-estar, tanto físico como psíquico. Muito bom. Então, a gente tem aquela imagem de que a psicologia é uma coisa que começa com Freud, Freud explica, né? Como diz o povo, né? Tem uma questão, tem uma pessoa estranha na esquina ou na família. Freud explica. A gente ficou com essa imagem e você, na sua exposição, falou de tantos pensadores e filósofos, terapeutas, médicos, né? Como Viktor Frankl, que é esse nome diferente, né, para nós brasileiros, Frankl, né? É um homem, um médico que tem um trabalho tão incrível, mas ainda está sendo descoberto, né, Edson? Na verdade, André, ele aqui atrás de mim tem esse livro aqui, ó, é o livro mais conhecido dele, né? Recomendo inclusive a leitura, que é o Em Busca de Sentido, porque foi um livro que foi considerado no século XX o livro mais lido, foi um best-seller, né? E hoje é um clássico, e que aqui no Brasil teve um crescimento na década de 80 fantástico, e no mundo, até os anos 80, foi grande. Depois ele foi perdendo fôlego. E agora, no início dos anos 2000, em específico de 2018 para cá,
ele começou reacender o interesse nesse campo. Tanto é que hoje no Brasil nós já temos mais de 30 especializações nesse campo. A coisa de uns 5, 6 anos atrás eram 3, 4 ofertas, né, de especialização nesse campo. Sim. E as pesquisas, eu participei ano passado de um congresso internacional em São Paulo, inclusive com o presidente, né, do Instituto Victor Frankl de Viena, ao qual eu tenho a honra e o prazer de ser credenciado, fazer parte dessa instituição primorosa, né? E eles mostraram um número assim enorme de pesquisas empíricas ratificando e validando a prática e o uso da logoterapia em múltiplas áreas, com resultados fantásticos. Um deles, por exemplo, que é o mais dramático, por exemplo, é a questão da dependência química, principalmente o álcool e droga. Né? Estudos mostram que há resultados com 40% melhores do que com outras abordagens. E o número de recaídas são consideravelmente quase que nulos. Então, nós vamos perceber que, apesar do esfriamento disso, ela é, hoje, uma abordagem muito rica e muito valiosa. Eu costumo dizer que a logoterapia, hoje, ela é tão ou mais importante para o século XXI do que foi para o século XX. E aí entra, André, uma questão importante que a gente colocou no começo. Quem pode ser psicoterapeuta hoje, no mundo e no Brasil? Que por isso que eu fiz esse resgate. No caso aqui do Brasil, é uma polêmica muito grande. Inclusive, órgãos, por exemplo, como o Conselho Federal de Psicologia, tem tentado já há algum tempo, por força de lei, determinar que só quem é formado em psicologia pode ser psicoterapeuta, né? Mostrando aí uma certa mesquinhez, né? No sentido de um corporativismo, né? E o que já foi rebatido, inclusive, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, que já disse que essa questão da psicoterapia, na verdade, foi criada pelos médicos. No caso, né, o Dr. Freud é prova histórica disso. No entanto, quem pode ser psicoterapeuta? E aí nós vamos perceber que há uma briga hoje muito ferrenha nesse sentido, principalmente por parte dessas profissões mais clássicas, históricas, né? Mas que nós vamos perceber que desde da década passada, isso já vem sendo mudado, principalmente a partir da década de 80, 90. Para nós termos uma ideia, existe uma Associação Europeia de Psicoterapia, que desde da década de 90, em específico 1990, ela criou o que ela é chamada de Declaração de Estrasburgo. Nessa declaração, ela exatamente a partir de um grupo de excelentes profissionais de várias partes, não só da Europa, mas do mundo, deixam claro que o campo psicoterapêutico, apesar do psico, ele, na verdade, é uma área interdisciplinar, portanto, ela não tem dono, nem a medicina, nem muito menos a psicologia. E por ser um campo interdisciplinar e autônomo, ele, logicamente, pode ser exercido por qualquer profissional, né, principalmente nas áreas sociais e humanas, logicamente, com o devido treinamento para isso. Tanto que essa associação, ela influenciou, por exemplo, o Instituto Victor Frankl, a APA, que é a Associação Americana de Psicologia, que é mundialmente respeitada. Aqui no Brasil, nós temos a Associação Brasileira de Psicoterapia, que também seguem isso, a Associação Latino-Americana, a Associação Portuguesa e Espanhola, todos já têm essa compreensão de que o campo da psicoterapia ele é interdisciplinar e pode ser ocupado e exercido, lógico, desde que tenha o devido treinamento e competência para atuar nesse campo. E aí, lógico, que entra uma questão muito importante, a questão da legalidade.
No Brasil, não existe lei, estão tentando mudar isso, mas ainda não existe nenhuma lei que determina que só psicólogo ou médico possam ser psicoterapeutas. Tanto é que nós vamos ter uma miríade enorme de abordagens e de profissionais atuando nesse campo, né? E amparados exatamente porque o artigo 5º da Constituição Brasileira dá o direito da liberdade de exercício profissional, logicamente, desde que tenha dentro da lei a devida formação para isso, né? Então, aqui vai a primeira dica que eu gostaria de desmistificar aqui. Então eu preciso fazer medicina e depois me especializar em psiquiatra ou neuro para poder atuar nesse campo? Não. Eu preciso fazer 5, 6 anos de psicologia? Não. E aí, o que precisa ser feito exatamente, e como nós já temos aí um número enorme aqui no Brasil, tem feito um levantamento, nós temos principalmente o pessoal da chamada terapia familiar, principalmente sistêmica, nós temos um número enorme de profissionais atuando há décadas, contribuindo significativamente com a vida de inúmeras pessoas, né? Então, o primeiro aspecto aqui é desmistificar esse ponto e mostrar que existe, sim, uma possibilidade, tanto legal, como técnica, como histórica, de urgentemente resgatarmos exatamente a formação e a qualificação de profissionais modernos, mas a moda antiga. Aquela moda antiga que vê o indivíduo, o seu meio, a sua espiritualidade, porque, por exemplo, tem segmentos aí que falou de espiritualidade, nossa, não temos que misturar psicoterapia com espiritualidade. O próprio Franco, inclusive, faz essa distinção, né? Deixa muito claro que na logoterapia há uma distinção de 3 dimensões. A dimensão biológica, que é humana, o corpo, a psique, que é a mente, e espiritual, que no sentido da logoterapia tem a ver com a questão do nous, né? Ou seja, o espírito no sentido filosófico e antropológico, como os gregos veem, que é uma força interior que cada ser humano tem. Então, portanto, você pode trabalhar aí e dimensionar. Mas também a logoterapia não negligencia e nem desvaloriza essa dimensão da espiritualidade religiosa, muito ao contrário. Existe, inclusive, agora, está surgindo aqui, também no Brasil, modelos tanto na psiquiatria como na psicologia e na psicoterapia geral, a valorização da dimensão da religiosidade como ferramenta terapêutica, que vai depender, inclusive, da crença do profissional e valorizando e respeitando a crença do seu cliente. O cara é ateu, não crê em Deus. Trabalha na perspectiva noética, sem problema nenhum. E interessante que isso os terapeutas lá de Alexandria já faziam isso. Lá eles tinham, por exemplo, André, muito interessante, que eles viam, por exemplo, a questão da chamada soma, que é o corpo, e soma vem de somático, então, por exemplo, as doenças, inclusive da alma, da angústia anterior, que tem a ver com a psique, que é a mente, né? Muitas vezes eram trabalhadas simultaneamente com o espírito, que é o nous, mas também a pneuma, né? Nous, intuição, e pneuma, sopro de vida. Então, nisso era cuidado o quê? Era cuidado de indivíduo com o seu corpo, aí entrava vestimenta, alimentação, sono, né? O contemplar a beleza, o ter tempo para si, o ter tempo para a contemplação, para a leitura, para a meditação. Ou seja, tudo isso é o que mais se precisa hoje e é o que é mais difícil, porque o mundo é um mundo acelerado. E o mais importante, né, que era não trabalhar as patologias, mas era preparar o indivíduo e criar o que modernamente chamamos de resiliência. Exemplo, Epiteto vai nos dizer o seguinte, abre aspas, não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que projetamos sobre as coisas, ou seja, os sentidos que nós lidamos.
cara escreveu isso, André, 2000 anos lá em Roma. O Epiteto é um dos 3 grandes filósofos históricos. E aí, o que nós vamos perceber? Isso está mais do que atual. Quantas vezes no meu atendimento, eu tenho visto isso? Chegam pessoas que estão sofrendo, principalmente jovens, né? Eu atendi uma moça, uma jovenzinha, no projeto Garra pela Vida na escola, e que ela estava sofrendo porque ela via que o cabelo dela era feio. E o cabelo lá da Cristina, amiga dela, era muito lindo. E que ela achava que a Cristina não gostava dela por causa do cabelo dela não ser igual. Olha aqui, uma criança, jovenzinha de 10 anos. E muitos têm levado esse tipo de coisa que parece banal, mas para muitos desses jovens, esse tipo de coisa leva, inclusive, ao suicídio. Aí veja, o cabelo dela é um cabelo bonito, cacheado, lindo, né? Mas ela não tinha uma percepção disso. E aí o que o ser humano hoje, principalmente no século XX, tem sofrido? Quer ter o que não pode ter, quer ser o que não é, e não aceita ser o que é. Ou seja, aqui está a chave, né? Em grande parte, lógico, vamos ter outros elementos, a desigualdade, a injustiça, né? A violência, o preconceito. Mas veja aqui como que é interessante esses elementos para os nossos dias. O que leva aí ao nosso tema. Como é urgente resgatar, né, um modo de trabalhar a psicoterapia de modo exatamente integral, integrado, como a logoterapia propõe. Portanto, seria resgatar esse modo antigo, mas sem perder de vista os avanços tecnológicos que nós temos nesse campo. Então, pelo que você está falando, sendo um campo interdisciplinar, vários tipos de profissionais podem atuar. Não é um campo que é propriedade de uma determinada profissão, né? Que a gente pensa, até o pessoal aqui no chat falou dos psiquiatras, né? E a gente logo pensa, né? Quando vai, puxa, uma pessoa está com conflito, está com problema, está com angústia, está com luto, está depressivo, a gente logo pensa naquelas imagens. O nosso imaginário foi construído desse modo, né? A pessoa de jaleco branco, ou o divã, você vai deitar no divã e a pessoa vai ficar mó tempão conversando com você. E o que você está trazendo aqui, inclusive, com esse panorama histórico, é algo muito mais abrangente, que inclusive na antiguidade os filósofos tinham essa preocupação com a saúde das pessoas, ou seja, a filosofia não era ficar trancado na biblioteca ou numa universidade, mas sim você está envolvido com as pessoas, você ajudá-las, né? E colocar toda uma bagagem histórica de estudos para ajudar as pessoas, para cuidar das pessoas. Eu estive pensando nisso enquanto você falava, você está trazendo uma abordagem mais abrangente, né? Sim, sim, a proposta é essa. Bom, e eu não estou sozinho nisso, né? Nós vamos ter inúmeros outros profissionais célebres, né, trabalhando e incentivando isso aqui, não só no Brasil, mas no mundo. E o que nós vamos perceber, por exemplo, pensar, de onde que eu tirei isso, né? Essa inspiração da chamada desse modo antigo que está sendo resgatado, por exemplo, num modelo de psicoterapia chamado transpessoal, né? E ele faz parte de um movimento que desde a década de 80 vem acontecendo, que é o chamado movimento de integração psicoterapêutico. Os estudiosos nesse campo destacam 3 ondas ou 3 etapas desse processo. Hoje nós estaríamos numa terceira onda, principalmente representadas por chamadas modelos terapêuticos contextuais, né? Que aí vão entrar modelos como terapia dialética, terapia do esquema, né? Terapia da dependência emocional, né? A TCC, e uma série de outros. Mas eu queria destacar que a logoterapia também já
lá com Frankl já destacava, né, o próprio Frankl dizia que o conhecimento, os princípios, as técnicas da logoterapia não tem que ficar restrito só aos médicos e psicólogos. Ele, Sim, inclusive, numa passagem muito clássica, diz que esse conhecimento tem que chegar a assistentes sociais, educadores, filósofos, né? Pastores, padres, conselheiros, né? sim, Lógico. E o entendimento, principalmente do Instituto Viktor Frankl, que é muito inclusivo, muito democrático, muito plural. Exemplo, eu tenho uma formação em serviço social, né? Eu atuei muitos anos atrás no campo da saúde mental, no campo organizacional, né? De consultoria, e depois, nos últimos 30 anos, tenho mesclado aí o campo da educação, como professor universitário, mas também como pesquisador, extensionista, e desenvolvendo uma série de estratégias aí de inovação para o enfrentamento exatamente das expressões da questão social no Brasil, entre elas essa questão da saúde mental, que eu venho desenvolvendo, por exemplo, esse projeto Garra pela Vida, né, que tem exatamente uma forma de aplicação de uma ação preventiva da saúde mental de jovens e adultos. E tudo isso surge como? Surge a partir do meu entorno, né? A partir da minha preocupação, tanto familiar como de pessoas conhecidas, pessoas que a gente vai perdendo, e a gente vai se perguntando, poxa, o que eu poderia ter feito? Né? E o mais importante, nós temos aí cerca de 19 milhões, ali estatisticamente dizendo, que sofrem de depressão e ansiedade, mas e as outras que ainda não sofrem nada? Não estão imunes. E aqui que entra uma questão. Não basta só ter, e é insuficiente o que tem, de atendimento a quem já está acometido. A grande questão é como prevenir esse adoecimento que, lógico, tem fontes várias, né? Questão da desigualdade, violência, enfim, uma série de elementos. Mas o principal deles, sem sombra de dúvida, é o que vivemos hoje, uma crise, ou que Franco já vinha falando desde a década de 20, uma crise de vazio existencial. E o vazio existencial, ele instala como uma patologia quando a pessoa não encontra o seu sentido de viver naquele momento. E isso é destacado por diversos trabalhos. Quem está atuando nesse campo vai perceber isso. E o próprio Frankl, um dos livros clássicos dele, que ele vai falar sobre a questão da neurose, né, vai trabalhar a metodologia para o campo da medicina, já na época dele, ele dizia que o que estava vindo para o consultório, já nos anos 50, 60 e 70, não eram mais aquelas doenças psíquicas que se tinham conhecimento, mas basicamente era um vazio, as pessoas estavam sem um sentido maior para a vida. Frankl vai apontar, inclusive, pesquisas feitas na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, nos anos 70, onde mais de 80% dos jovens, e Harvard, né, eram pessoas, entre aspas, sucesso total, estavam buscando algo que desse sentido para suas vidas. Imagine hoje como isso está. Né? E aqui entra, André, uma questão assim muito importante, principalmente isso que eu estou falando, para dar uma base, melhor quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha nos livros de um autor muito interessante, é um autor francês, Jean-Yves Leloup. Ele tem um conjunto de livros, tem uma vasta produção teórica, não sei como é que esse cara produz tanto, e ele tem uma formação psicoanalítica junguiana e também é um padre católico ortodoxo francês e que vem estudando, resgatando esse estilo alexandrino, como ele chama, de terapia, a partir dos clássicos grego, né? Porque ele domina o grego e o latim. E tem 4 livros, eu diria 5 até, que vão trabalhar essa temática de maneira mais profunda. O primeiro deles é Os Terapeutas do Deserto, o segundo, Cuidar do Ser,
né, uma arte de cuidar, a sabedoria que cura, que inclusive é muito interessante, ele vai resgatar muitas das patologias que nós temos hoje potencializadas, já existiam na antiguidade, né? E um dos últimos que eu li, que é fantástico, é o Metanoia, onde ele vai colocar um princípio básico que o nosso tempo hoje nos é roubado, e a capacidade de nós criarmos um modo de pensar que nos cura e não nos adoece. Ele dizia o seguinte, que os terapeutas tinham como método 3 momentos. A chamada anamnese, que é examinar, e isso é usado, inclusive, pela medicina e pela psicologia e pela psiquiatria, né? Que é o quê? É examinar, né? E um dos métodos para fazer isso, que é das ferramentas da logoterapia, é o diálogo socrático, que é aquelas perguntas chaves que levam o indivíduo a pensar de maneira saudável e que leva não ao adoecimento, leva à cura. O segundo momento é a metanoia, que é o quê? É a mudança de mentalidade. O modo de pensar é fundamental para a saúde. Há estudos hoje que no campo da câncer que mostram que muitas pessoas conviveram com câncer anos, mas quando foi diagnosticado, essas pessoas rapidamente morrem. Mas a constatação é que ele estava com esse câncer já há anos. O que significa isso? Falou câncer, a gente já é final de vida, né? E o terceiro momento é a metamorfose, que é o quê? É transformação. Ou seja, se eu não mudar, se eu continuar pensando, continuar agindo da mesma forma, eu vou ter os mesmos resultados. E a transformação, né, a metamorfose, principalmente da borboleta, né, nos mostra essa necessidade hoje desse elemento de resgatar esse modo antigo para os efeitos dessa modernidade, ou, como alguns chamam de pós-modernidade, e de maneira, André, urgente. Sim, urgente. Temos uma situação social no nosso país, como você falou no início, alarmante, mas no nosso continente, nas nações, né? Contexto de muitos conflitos internos e externos, né? Nós temos uma pergunta aqui no chat, Edson, mas Sim, talvez legal. você quer É, deixar. Talvez daqui a pouco eu possa trazer para você, que ela tem a não, ver. pode trazer, pode trazer. Traz já? Pode. Então, é uma pergunta sobre a questão do diagnóstico, né? Uhum. Sobre como que o paciente pode se apoiar legalmente no parecer de um terapeuta, né? Ele está discutindo isso, acho que a legitimidade, a autoridade dos diagnósticos, né? Ah, Uhum. e, e eu imagino que se você me permite introduzir a pergunta mais um aspecto, Sim, escutando essa pergunta que é muito boa, ela toca num ponto do que você está falando, que são a visão mais estreita, né, de que o campo pertence a alguns ramos, né, e uma uma visão mais. autoridade. Isso. Uhum. E um campo mais abrangente, que inclui interdisciplinar, como você estava nos ensinando, né? Uhum. Sendo Sim. interdisciplinar, o conceito de diagnóstico precisa ser explicado. O que é fazer um diagnóstico, né? Uhum. Eu Sim, imagino sim. isso, que não é algo tão simples, né? Perfeito. Essa questão, por exemplo, da anamnese, que é um exame. Então, por Sim. exemplo, hoje nós temos, aqui está do meu lado aqui também um trabalho muito interessante da editora Sinopsis, inclusive uma editora fantástica, tem produzido livros interessantíssimos. Esse livro aqui, por exemplo, o título já mostra uma coisa que é interessante, né? Para além do DSM. O que é o DSM? É, mundialmente,
um manual que traz a descrição das principais patologias, e alguns estudos mostram, inclusive, a, o processo de tratamento de cada patologia, né? Principalmente no que diz respeito à saúde mental. Só que aí nós temos, por trás dessa pergunta, não sei quem que fez, né? Logicamente já existe um problema aí de desautorizar, né, quem não fez medicina e nem fez psicologia. Então, aí a primeira coisa que nós temos que colocar é que, por exemplo, na minha prática, tem vindo muitos jovens com 2 diagnósticos muito comuns: TDAH, que é o déficit de atenção, né, e ansiedade. É muito comum isso. Aí, lógico que tem o DSM tem categorias diferenciadas, né? E o que, no caso da nossa prática, principalmente no campo da logoterapia, como uma visão social, nós não vamos trabalhar a patologia. Então, para mim, logicamente, eu não vou trabalhar o TDAH, não vou trabalhar a patologia, a ansiedade, seja lá que tipologia for. O que eu vou trabalhar é o indivíduo, é a pessoa, é o ser humano. Lógico, eu preciso ter esse conhecimento também para ver exatamente se isso procede ou não. E o que eu tenho descoberto é que muitas vezes, principalmente esse TDAH, tanto para jovens, crianças, como adultos agora, né, ou também o espectro autista. Quase todo mundo tem espectro autista. Uhum. Como é que esses diagnósticos são feitos? Eu sempre pergunto, né? Quem te deu esse diagnóstico? Via de regra, sempre são psiquiatras. Quantas sessões você fez para o psiquiatra dar isso? Ah, não, foi na primeira sessão. Bom, uma sessão que muitas vezes não dura 15, 20 minutos. E aí, vamos desculpar os colegas, mas que credibilidade tem esse tipo de diagnóstico? Né? Por exemplo, no campo da psiquiatria, não, no campo da psicopatologia, no psicoterapia de modo geral, e aqui eu esqueci de ressaltar, hoje nós temos psicossociologia, ou seja, o pessoal da sociologia, com modelos de psiquiatria, de psicoterapia, filosofia clínica, serviço social clínico, psicopedagogia clínica. Então, vamos embora lá. Cada área ela vai ter o seu modo de fazer esse diagnóstico. Ele vai ter o seu posicionamento. Se vem já o psiquiatra com essa é a visão dele. Eu vou levar em conta? Lógico que eu tenho que levar em conta. Né? Principalmente outros tipos de diagnóstico. No entanto, eu não vou invalidar, mas veja, aqui eu já fiz um questionamento. Não necessariamente invalidando. Aí que o cara é um expert aí, enfim, né? Bateu o olho e já, pum. Mas o que nós vamos perceber é que, do ponto de vista técnico, não é em uma sessão, em 2, 3, que você já vai chegar no diagnóstico. Esse processo da anamnese, que todo profissional tem que saber fazer, ele vai mudar. Por exemplo, na logoterapia, não se fala necessariamente de diagnóstico. Óbvio, cada área que vai adaptar e aplicar a logoterapia, ele vai, né? O pessoal da psicologia faz isso, né? Ele vai fazer um diagnóstico psicológico, né? Mas a essência que Frank nos ensina é que nós temos que fazer o quê? Uma análise existencial. E essa análise existencial funciona como uma anamnese, portanto, um exame, né? E isso é que tem que ser feito, não é a parte doente do indivíduo que eu vou tratar. Então, não preciso ser psiquiatra nem psicólogo. Né? O que eu preciso é ter o preparo de saber ter uma escuta, né, adequada, terapêutica, o saber dialogar, perguntar, criar nexos e ajudar essa pessoa numa relação terapêutica que muitas vezes é muito mais importante do que métodos e técnicas de diagnósticos. Não sei se eu consegui responder a pergunta, André, mas eu
Eu creio que assim, cada Sim, área tem o seu modo de ver esse diagnosticar, ou seja, de o que é o diagnóstico? É o que está acontecendo. E sim. aí, a partir do diagnóstico, que pode ter múltiplas formas de fazê-lo, né? Cada área tem a sua, né? E isso tem que ser respeitado. Então, o diagnóstico do psiquiatra, do psicólogo, não é mais importante que o de um assistente social clínico, um filósofo clínico, um pedagogo, psicopedagogo clínico, um psicossociólogo clínico. Veja, cada área tem que ter o seu devido respeito, né? E, ao contrário, por que não, né, dialogarmos? Que são cosmovisões, né, ou seja, diferenciadas, que, ao contrário de se desencontrarem, podem, na verdade, estarem mais juntos, mais dialogando, conversando, né? São pontos de vista diferentes de um mesmo objeto. E com essa resposta, você já está apresentando justamente o diferencial do, do que você quer. Quer dizer, eu falei proposta, é isso que eu ia dizer, a sua proposta, Ah, né? sim, sim. De que você está querendo oferecer para o mercado Bom, brasileiro. Né? Você já então, está aqui delineando, e eu te pergunto, assim, de maneira mais uhum, direta, uhum, o que a gente já está vendo, que você está fazendo uma série de contrapontos, da perspectiva mais tradicional, como o nosso amigo que fez uma pergunta que traz essa questão, a autoridade de diagnóstico, né? E o que nós podemos aprender da sua apresentação é que a autoridade ela vai depender muito da formação da pessoa e não se ela não é o fato de ela ser necessariamente ter o registro, né, de uma é, os registros clássicos da psicologia ou da psiquiatria, isso não garante uma autoridade. Inclusive, você estava falando da análise existencial, né? Então, a formação do indivíduo, eu creio que o diferencial da sua proposta, trazendo a experiência do Viktor Frankl e da assistência social, é mais ou menos por aí o diferencial do que você está trazendo? exatamente. Você tocou no assunto. E eu só queria deixar claro, às vezes eu sou meio na lata, assim, às vezes sou mal interpretado. De modo algum, estou desqualificando os psiquiatras e muito menos os colegas psicólogos. Né? Claro, Porque haverá várias outras abordagens psicoterapêuticas que não vão dar conta de tudo. Assim como a medicina não dá conta de tudo, o psicólogo não dá conta de tudo. Né? Agora, o que tem, que a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, agora tem uma modinha muito comum, todo mundo mete o pau em coaching. Né? sim, Todo verdade. mundo. Aí a primeira coisa que eu pergunto: o que você sabe de coaching? Fez algum curso? Leu algum livro? Eu, por exemplo, tenho 15 anos de formação na área de coaching, venho aplicando, atendendo milhares de pessoas que foram beneficiadas com essa abordagem. Tem cafajeste, tem pilantra, tem gente vendendo gato por lebre. Pô, atire a primeira pedra, qual área profissional que não tem esses sujeitos, picaretas, né? Na medicina tem, na psicologia tem, qualquer área tem. Agora, não a abordagem em si. Né? O coaching, na verdade, eu já vi, inclusive, psicólogos utilizando o coaching, e quando eu perguntei qual a formação dele, ele disse que não tem nenhuma. Agora, se eu, que sou coach, tenho 3 certificações internacionais, digo que eu sou psicólogo, processo na lata. Né? Tá errado os dois. Né? Porque essa é uma questão muito importante, nós percebemos que certas críticas que vêm só desqualificando, eles têm por trás o quê? Um certo quê de inveja e um certo quê de reserva de mercado. Tanto é que eu conheço muitos colegas, tanto da psicologia como da medicina, que fizeram formação de coaching comigo. Né? Eu tive uma formação, inclusive, de neurocoaching, que era de um colega da área de medicina, de neurologia, da Universidade Federal aqui do Paraná. Um curso fantástico, onde eu, né, de maneira muito didática, muito
séria, né? Mas aí as pessoas costumam exatamente debochar, fazer piadinha, né? E aí entra uma questão que eu acho que é importante, que é exatamente, André, da proposta que nós estamos querendo fazer. Né? Estamos querendo trazer aqui para o mercado brasileiro, para a área de psicoterapia, uma formação técnica e profissional, exatamente trazendo aquilo que tem de melhor, né, que eu venho já acumulando há mais de 30 anos, mas em específico nos últimos 7 anos, em relação, tendo principalmente como base, pilar, a logoterapia e a análise existencial, mas integrando com outras perspectivas uma formação, né, profissional de um curso, de uma modalidade, de um modelo psicoterapêutico e um processo relacional de apoio, prevenção e promoção da saúde mental e do bem viver. Nós estamos chamando isso de sociologoterapia integrativa. A proposta da sociologoterapia integrativa é exatamente preencher essa lacuna que existe tanto para profissionais que já estão há décadas no campo da psicoterapia, seja qual for a sua área. Médicos e psicólogos também são bem-vindos, diferente deles, quando fazem uma formação, dizem que é específico só para psicólogos, só para médicos, né? Outros não têm vez nem voz, né? Mas vocês são bem-vindos também nessa formação. A ideia é ser diferente no que diz respeito aos cursos que estão aí de especialização. Né? E aí entra uma questão importante, sem perder essa seriedade da formação, da competência técnica, ética, humana, mas, sobretudo, centrar nas reais necessidades da pessoa. Na minha prática, eu já tenho conseguido ajudar pessoas com situações muito críticas, alguns, inclusive, com crises de pânico, de ansiedade, que em menos de 12, 13 sessões, de 1 hora, tiveram um resultado fantástico, conseguindo contornar situações assim dramáticas, principalmente no contexto de Covid. E esses resultados não foram só para aquele momento. Ele tem sido duradouro. Eu tenho feito um monitoramento sistemático desses casos e tenho constatado, né, que de uma maneira muito clara o potencial que tem dessa abordagem que eu estou compartilhando com vocês, que não é mera teoria, não é mera conjectura, né, só narrativa, mas está pautada na minha prática e resultados empíricos efetivos. Eu quero compartilhar isso com o maior número possível de pessoas, e é isso que nós estamos, frente a isso que nós refletimos de maneira muito breve, o buraco é mais fundo e a coisa é mais completa, e vamos realizar isso. E aí, André, podemos fazer aquele convite, né? Nós vamos realizar um aulão no dia 15 de fevereiro, de mais ou menos 3 horas, aonde eu vou explicar, dar uma introdução, né, breve, mais estruturada, do que essa proposta da sociologoterapia integrativa. E detalhe, será um aulão gratuito. Só que aí você tem que... eu não estou aqui vendo o link, né, do pessoal aí do chat. Eu gostaria que você se manifestasse. O que você achou dessa nossa reflexão e o que você achou dessa proposta nossa aí? Você acha que seria interessante ter uma abordagem dessa, que, ao mesmo tempo, dá uma formação de um terapeuta moderno, mas à moda antiga, né? Que se preocupa, na verdade, com o fortalecimento do ser humano e não usar somente as questões de foco da patologia, de testes, né, de diagnósticos funcionais que muitas vezes são
deixam as pessoas disfuncionais, né? Então, o que você acha dessa proposta? Manifesta aí no chat. E aí, se nós temos alguns minutinhos ainda, o que você achou dessa proposta? Alguma pergunta, né? Ô, Enfim, Edson, sim. a Tayana, ela havia Uhum. perguntado sobre a diferença do trabalho terapêutico do assistente social da atuação dos psicólogos. Então, sim, pode falar. Não, é Termina. isso, é isso. É isso. O que a gente tem que deixar claro aqui, né? Inclusive, eu sou talvez um dos poucos no Brasil, isso pelo menos com evidência, né? Tem um livro publicado, né? Que está aqui atrás, né? Serviço Social Clínico no Brasil, no século XXI, aonde eu tenho feito essa defesa e mostrado, nesse livro, inclusive, um capítulo eu mostro isso, a diferença entre a abordagem clínico-terapêutica do serviço social clínico das abordagens da psiquiatria e da psicologia e de outras abordagens. O problema, e é importante que esse vídeo ele vai ficar público, quero deixar claro, principalmente os colegas assistentes sociais, os que já me conhecem, têm acompanhado, já sabem disso, mas os que não têm essa informação, no Brasil, infelizmente, de maneira triste e retrógrada, o Conselho Federal de Serviço Social tem uma resolução, que é 569/2010, que veda o assistente social trabalhar nessa abordagem clínico-terapêutica. Né? É um absurdo, e, na verdade, cada momento que passa fica vergonhoso, porque essa modalidade cresce assustadoramente nos últimos 5 anos, não somente no mundo aqui, mas aqui na América Latina. Né? Tenho sido convidado, inclusive, pelo Peru, né, o pessoal do Chile, né, da Argentina, temos dialogado, o pessoal do México, né, Porto Rico, né, e vários outros países da América Latina que estão desenvolvendo mestrado, especializações nesse campo. Né? Inclusive, e principalmente com apoio de organizações como a Associação Mundial de Escolas de Serviço Social e principalmente a FITS, que é a Federação Internacional de Serviço Social, que considera as práticas terapêuticas e clínicas como parte integrante do modo de trabalhar do assistente social. Né? Então, essa é uma questão que a colega que perguntou, a grande diferença está exatamente no que eu venho falando até agora. Principalmente o serviço social clínico, ele tem o foco não no patológico, mas no relacionamento com a pessoa e na capacidade de analisar a situação que ele vive e ajudá-lo a construir elementos que fortifiquem a sua cidadania, então, portanto, o acesso aos direitos, né? Mas também que ele consiga lidar com o sofrimento psicossocial que existe nisso. Por exemplo, desemprego. Vai lá no Centro de Referência Social, o CRAS, vai receber cesta básica, vai entrar no Bolsa Família, e tudo bem. Aí é a chamada ação objetiva do serviço social. Mas como é que essa pessoa vai lidar com o desemprego? Como é que ela vai lidar com a baixa autoestima dele? Ah, mas professor, isso aí é com psicólogo. Não. Eu acabei de dizer aqui que o emocional, o psicossocial, a dimensão subjetiva, não tem dono. É olhar para o ser humano, né? E muitos assistentes sociais têm falado isso, nós só trabalhamos coisas objetivas. Um colega, inclusive, do Rio Grande do Sul, trabalhando com portadores de HIV, diz que quando a pessoa começa a chorar na frente dela, ela já manda para o psicólogo. Que raio de profissional é esse que não tem um mínimo de sensibilidade de ter uma escuta não somente qualificada, mas humanizada, e saiba entender e acompanhar esse indivíduo? Muitas vezes, sem saber, o fato de um assistente social, em qualquer área, assistência social, organizacional, ONG, terceiro setor,
muitas vezes o fato dele ouvir com atenção e a pessoa se sentir acolhida, aquilo já tem um efeito terapêutico. A pessoa, ela se sente muitas vezes fortalecida. Poxa, eu não resolvi nada, não saí aqui com a solução, mas consegui perceber que eu não estou sozinho, não estou sozinha. Né? E muitas vezes, sem saber, está tendo efeito terapêutico. E terapia é isso, né? No serviço social. É o cuidado, é a atenção. Agora, quando você tem um preparo como esse que, por exemplo, eu estou aqui oferecendo, que é um curso técnico, um curso livre, que está dentro da resolução das diretrizes do MEC, está dentro das qualidades e parâmetros da formação internacional, né? Por isso que ele tem um curso de mais de 600 horas, né? Com foco, né? Com uma boa qualidade técnica, teórica, mas fundamentalmente com algumas estratégias de prática e de postura ética e humanização, né? E aí não é só um curso, né? Como tinha até falado com o André, eu não quero simplesmente ser mais uma pessoa a oferecer um curso, não. Frente a esse quadro horrível, avassalador de pessoas que por muito pouco estão tirando as suas vidas, estão entrando num ciclo de depressão sem fim, de ansiedade, de angústia pelo cenário todo que está tendo, e aí é rico, pobre, negro, branco, gay, hétero, ateu, crente. Não existe distinção. O ser humano está no século XXI sangrando a sua alma. Não é só a psique, não é só o corpo. E quem está apto a fazer isso? Então, eu não estou convidando aqui para fazer mais um curso. Estou convidando aqui para abraçar uma carreira que, ao mesmo tempo, vai te dar uma satisfação enorme, porque você vai estar ganhando para fazer isso, mas, ao mesmo tempo, ajudando um número enorme de pessoas. Eu citei aqui um caso, não dei detalhes, no aulão eu vou citar esse caso, mas a última avaliação que eu fiz com essa cliente, a frase dela, eu confesso que eu quase chorei na hora. Eu olhei aquilo, eu perguntei como que ela estava, tal. E aí ela falou, estava muito bem, tal, já tinha superado outras coisas. E a última frase dela foi: professor, muito obrigado, porque o senhor não deixou eu cortar as minhas asas. Gente, não tem dinheiro que pague isso. Muito obrigado. Eu estou voando alto. Uma pessoa que a primeira sessão ela disse que ela não via sentido na vida dela. Que ela estava vendo a morte dela e dos filhos. Não via solução. Depois, quase 2 anos depois, ela me fala um negócio desse. Então, gente, é isso que eu quero compartilhar. Mais do que mais um curso, mais uma abordagem, nós temos aqui quem gosta de lidar com o ser humano, quer fazer algo diferente na vida dos outros. Essa é uma oportunidade que está sendo dada. E quem quiser saber mais, participe do aulão no dia 15, tá bom? A nossa equipe vai estar deixando aí o link, né, o e-mail e tal, para entrar em contato, mostrar um interesse em participar, tá bom? E o aulão é dia 15 de fevereiro, né, Edson? isso, Daqui quinta-feira, 10 daqui 10 dias. dias, né? Uhum. Isso. Ok, é isso aí. Muito bem. E, Sim. não, eu queria só... Tem uma frase do Frankl que ela é muito interessante, que eu amo de paixão ela, e ele dá essa integração da sociologoterapia integrativa. Frankl diz o seguinte, abra aspas, você não é produto das circunstâncias, você é produto das suas decisões. Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos.
E quem não conhece a história de Frankl, e aí vocês, no aulão eu vou dar um pouco mais de detalhes, ele, na década de 40, né, 39 mais especificamente, por ser judeu em Viena, foi levado, ele junto com a família toda, para os campos de concentração, onde só ele, praticamente mais uma irmã, sobreviveram ao Holocausto. Quando ele diz isso, ele vai dizer isso aqui depois, quase na década de 50. No livro, ele, Em Busca de Sentido, ele conta essa história. Então, não é uma mera teoria, não é uma mera filosofia. Quando ele diz que é possível encontrar sentido em todo e qualquer momento da vida e circunstância, principalmente na dor, isso, gente, não é mera ficção. E eu tenho comprovado isso nos meus atendimentos e tenho visto como isso também, na minha vida, ela funciona. Então, eu queria, assim, encerrar essa minha fala, né, com esse convite e esse desafio. Você quer fazer algo diferente, com resultado, com impacto e durabilidade? Vem aprender com a gente. Um abraço, então. André, obrigado aí pelo diálogo, né? Foi muito bacana essa live. Eu que agradeço, foi muito bom e foi muito didática. Para quem ainda está se familiarizando com os termos, né? A logoterapia, sócio e logoterapia, essa junção, né, da terapia do sentido, mais essa perspectiva social. E participem do aulão para entender mais, para ver mais detalhes, como é algo extremamente prático, extremamente sério, que exige uma formação dedicada, exige esforço, mas exige também simplificação, né? Como o Edson nos ensinou hoje, a gente precisa simplificar, porque quando se trata da vida, que é o bem mais precioso, a gente não pode complicar, né? A gente tem que trabalhar para descomplicar, né? Perfeito. E, principalmente, André, a sensibilidade. Sim. Porque hoje a maior parte dos atendimentos psicoterapêuticos são quase que pacotes prontos. Né? O terapeuta ele meio que faz a mesma coisa com todo mundo. E Sim. cada pessoa, como diz Frank na logoterapia, é única e irrepetível. Portanto, cada pessoa, mesmo trazendo uma certa situação semelhante, ela é única, ela é irreplicável. E por ser assim, ela também tem que ser atendida nas suas reais necessidades. Né? É um pouco isso que a gente está querendo aí compartilhar. Bom? Então, obrigado aí, André. Um abraço. E a gente Eu vai se falando. ao Edson e agradeço a todos que nos acompanharam até agora. E a gente se vê daqui 10 dias. Muito obrigado e tenham uma ótima noite. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.